Boa noite, Ciara. Tudo bem contigo? Boa noite, Sandro. Tudo bem e você? Tudo jóia, tudo jóia. Que bom, que bom. Pronta para o nosso encontro semanal? Nosso Sim, momento de prontíssimo. reflexão, de paz, de alegria, de oração, de conexão com o nosso divino, né? Sim. Como é que tu queres proceder hoje? Pode fazer a prece inicial? Então tá. Te convido nesse momento, então, a fechar levemente os olhos, botar foco na tua respiração. Eu aqui faço uso de um óleo essencial, É bom. justamente ativar as nossas conexões, ativar isso, levar o nosso pensamento, levar o nossa experiência, nos conectando a essa natureza que temos dentro de nós. Vai respirando, encontrando o ritmo da tua respiração, não te preocupa com os pensamentos, nem com as memórias. E assim, desse jeito, conectados com o nosso pensamento sereno, com o nosso coração levemente calmo, tranquilo, eu rogo a Deus que Ele se faça presente em nossa vida, em nosso lar, para que aqui, através dos caravaneiros do amor, Ele possa transbordar de bênçãos em nossos lares, para que assim, conectados ao nosso mentor, aos nossos anjos guardiões, e a todos esses irmãos que nos acompanham na vida, agradecer pela semana que tivemos. Uma semana rica de oportunidades, de situações, de momentos que nos fizeram crescer, amadurecer e viver de forma intensa, buscando solucionar as nossas mazelas e tudo aquilo que nos impede de progredir. Peço-te ainda, Pai, que a sua luz bendita possa se fazer presente nos lares de todas as pessoas que estão em nossa mente neste momento. Nossos pais, filhos e tantos outros irmãos e irmãs que se encontram conosco. Gratidão, Senhor, por sua vinda até a Terra, nos mostrando a melhor forma de vivermos entre irmãos, mesmo estando diante de tantos problemas e tantas atrocidades. Aos nossos irmãos que, porventura, cometemos alguma falta, provocamos alguma mágoa, fizemos algum mal, nos perdoe, pois não sabíamos o que estávamos fazendo. Obrigado, Senhor, por este momento de paz, de amor e de reflexão. Obrigado por tudo, Pai, que nos acompanhe hoje e todo sempre. E assim seja. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Tem 11. Esquecimento do passado. O espírito não precisa se lembrar de suas vidas anteriores para tirar proveito das experiências adquiridas. Se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deve ter alguma utilidade. A lembrança de outras existências provocaria graves inconvenientes, pois o reencontro com pessoas a quem prejudicamos ou por quem fomos prejudicados causaria problema em nossos relacionamentos sociais e seria um grande obstáculo ao nosso progresso. Reconhecer no ente querido aquele a qual fizemos mal seria um fator de desequilíbrio em nossa vida e dificultaria o exercício de nosso livre-arbítrio. O espírito frequentemente renasce no meio onde já viveu e mantém relações com as pessoas, com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal
que elas tenham feito ou sofrido. Se alguém pudesse reconhecer a quem odiou em uma vida anterior, esse ódio poderia despertar outra vez, ou essa pessoa poderia sentir-se humilhada diante daquelas a quem tivesse ofendido. Para o nosso aperfeiçoamento, Deus nos dá somente o que é necessário, ou seja, a voz da consciência e nossas tendências instintivas, retirando-nos as lembranças do passado, que poderiam ser prejudiciais à nossa evolução. O homem traz ao nascer as experiências que adquiriu em vidas anteriores. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi ou os erros que cometeu. Se estiver sendo punido, é porque fez o mal. Suas más tendências atuais mostram o tipo de fraqueza que o induziu ao erro, indicando que deve ser corrigido em si mesmo. É nisso que o homem deve concentrar toda a sua atenção, pois daquilo que já foi corrigido, nenhum traço restará. A voz da consciência adverte o homem do bem e do mal, para que ela possa tomar sempre boas resoluções e lhe dar forças necessárias para resistir às más tentações. O esquecimento das vidas anteriores ocorre somente durante o período em que o espírito está encarnado. Quando retorna ao plano espiritual, ele readquire gradualmente as lembranças do passado. A interrupção dessas lembranças é apenas temporária, semelhante ao esquecimento que sentimos durante o sono, e que não nos impede de lembrar no dia seguinte o que fizemos nos dias anteriores. Não é somente depois da morte que o espírito retoma as lembranças do passado. Na verdade, ele nunca as esquece. Quando encarnado, durante o sono do corpo, ele goza de certa liberdade, sabe por que sofre e tem consciência da justiça desse sofrimento. O homem pode adquirir novas forças durante o sono se souber aproveitar os momentos em que seu espírito está separado do corpo físico. Ao despertar, ele guarda leve lembrança que se apagará ao decorrer do dia, para não lhe causar sofrimentos e não prejudicar suas relações sociais. É muito esclarecedor, né, isso aqui? Porque Muito. Verdade. Tem horas que a gente vive situações que a gente se pergunta o porquê, e a gente deve se perguntar o para quê, né? Para quê? Qual é a finalidade? Qual é o aprendizado que a gente tem que tirar daquilo ali? E muitas, não todas, não vamos generalizar, mas muitas situações que a gente vive está ligado a um acerto de contas, vamos dizer assim, de vidas passadas. Então, ele coloca aqui que se nós tivéssemos consciência de todo o mal que nós sofremos ou causamos, nós não daríamos conta, né? De lidar com isso tudo. A gente mal dá conta de lidar com a vida atual. Passamos por tantos problemas, por tanto desequilíbrio emocional para lidar com o que a gente precisa corrigir, reparar nessa encarnação. Se tivéssemos que fazer isso lembrando do que fizemos no passado, eu acho que era uma carga muito pesada. Com toda certeza. E Deus ainda na sua justiça e na sua misericórdia ainda faz com que nós encarnemos num seio familiar, numa comunidade, numa sociedade onde nós estamos interagindo com os mesmos espíritos que ou causamos ou nos causaram dor. Justamente com esse véu, para que a gente tenha condições de refazer essas relações. Sim. Né? Porque senão seria realmente penoso para nós, sabendo que fizemos mal por uma filha, para uma mãe, para um pai, para uma pessoa, um amigo. Ia ser difícil de ter essa relação, de reestabelecer uma nova conexão. Né? Por isso que muitas vezes, até mesmo dentro do nosso seio familiar, nós temos situações e pessoas
onde tem mais atrito, onde tem mais conflito, né? Não é muito encaixado. Possivelmente isso não seja uma regra, mas, como tu disse, né, não generalizando, mas sim uma grande oportunidade de refazer essa conexão. E o que será que foi feito entre nós que causou essa ruptura, causou esse ruído na nossa comunicação, na nossa convivência? Mas interessante também aquela última parte do trecho do Evangelho. Ele exemplifica para a gente como é que funciona esse esquecimento e o acesso que a gente tem diariamente a essas memórias de outras vidas, né? Principalmente em como nos melhorarmos para que a gente não precise mais passar por essa lição, né? Ao deitar à noite, a importância do deitar à noite e ter uma boa noite de sono, não é só para restabelecer o nosso corpo físico, é para que a gente também possa, em espírito, ir nas esferas de aprendizado e fazer esse aprendizado constante, né? Para que também a gente possa, quanto espírito, identificar onde é que são as coisas que a gente precisa mudar para que a gente possa fazer a mudança quando a gente estiver acordado, né? Porque é uma leve pincelada no além que a gente tem breves 5 a 8 horas de sono, né, diariamente para acessar esse campo. Então, o quão importante é também a gente nos preparar para uma boa noite de sono, uma boa noite de encontro com irmãos, com os nossos mentores, com os nossos anjos guardiões, para que a gente possa fazer esse burilamento no nosso espírito, na nossa alma. Pelo menos isso que eu entendi dessa... Não, ele coloca isso mesmo, e buscar até forças, né? Porque às vezes a gente está passando por alguns momentos, algumas tribulações, e como a gente não entende, nos questionamos, e às vezes a gente tem esse esclarecimento, vamos colocar assim, durante o sono, ele nos dá uma tranquilizada, ele nos dá um norte de porquê, qual o porquê daquilo, e a gente serena um pouco para poder passar para mais calma. Exatamente quando a gente fica mais calma, as coisas tornam-se mais leves, parece que passa até mais depressa, porque a gente está naquela aflição, né, afobado naquela situação, naquela vivência ali, parece que não vai ter fim. Verdade. Então, seguindo do livro Pão Nosso, de Chico Xavier por Emmanuel, o capítulo 2, pensa um pouco. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Quem falou isso foi Jesus, e isso está lá em João, capítulo 10, versículo 25. É vulgar a preocupação do homem comum relativamente às tradições familiares e aos institutos terrestres a que se prende, nominalmente, exaltando-se nos títulos convencionais que lhe identificam a personalidade. Entretanto, na vida verdadeira, criatura alguma é conhecida por semelhante processo. Cada espírito traz consigo a história viva dos próprios feitos, e somente as obras efetuadas dão conhecer o valor ou o demérito de cada um. Com o enunciado, não desejamos significar que a palavra esteja desprovida de suas vantagens indiscutíveis. Todavia, é necessário compreender-se que o verbo é também profundo potencial recebido de infinita bondade, como recurso divino, tornando-se indispensável saber o que estamos realizando com esse dom do Senhor eterno. A afirmativa de Jesus, nesse particular, reveste-se de imperecível beleza. Minha visão está feia. Que diríamos de um Salvador que estatuísse regras para a humanidade sem partilhar as dificuldades e os impedimentos? O Cristo iniciou a missão divina entre homens do campo. Viveu entre doutores irritados e pecadores rebeldes. Uniu-se a doentes e aflitos.
comeu o duro pão dos pescadores humildes e terminou a tarefa santa entre dois ladrões. Que mais desejas? Se aguarda vida fácil e situações de evidência no mundo, lembra-te do mestre e pensa um pouco. Pensa um pouco. Pensa um pouco. E aí me lembro de uma cena do filme Nosso Lar, quando ele se irrita, e que a enfermeira dá a ele uma água, um copo d'água, e fala para ele, pega a água, põe na boca e não engole. Fica com ela aí, fica aí, refletindo, pensando. A meia da paciência. Gente, como a gente precisa disso? Como a gente precisa pensar um pouco? Pensar um pouco antes de agir, pensar um pouco antes de responder, pensar um pouco. Se a gente conseguisse parar e pensar um pouco, nossa, tantos males Mas seriam evitados. a gente consegue pensar um pouco mesmo andando. Uma coisa que me chamou a Mas a atenção, gente não pratica isso, penso pouco. A nossa impulsividade, o nosso imediatismo, pelo menos nos dias de hoje, tem sido tão grande que. E aí depois a gente fala sem pensar e se arrepende, às vezes é tarde demais. Ou mesmo que você se peça desculpa e retome o vaso quebrado, ele pode ser colado, mas ele vai ter o trinco vai estar lá, então não é a mesma coisa. Pensar um pouco, ele é tudo. Tudo que a gente não faz, mas é tudo que a gente deveria fazer. e o pensar um pouco também é interessante, porque ele faz com que a gente realmente reflita sobre o que vai sair da nossa boca, porque a palavra, o verbo, também é uma bênção, é uma ferramenta divina. Então, se o pensamento está problemático, tá? Se a gente não consegue pensar para tomar uma atitude, a gente está no automático, como vem, né? Porque a impulsividade, essa nossa É, impulsividade é porque nós estamos no piloto automático, não tem ninguém segurando o leme, não tem ninguém segurando o volante, não tem ninguém segurando o manche, não tem ninguém dirigindo tá à deriva, né? aquilo ali, né? A vida. Então, se está no automático, se está ladeira abaixo, sem freio, não tem o que fazer. Aí sim, a gente vomita, literalmente a gente vomita as palavras. E essas palavras, como um bom vômito, vem carregada de ácido. E ácido queima. É. Porque as palavras tanto podem edificar quanto destruir. Exatamente. Nossa, que leitura Exa maravilhosa, que leitura linda. exatamente. E quando a gente está naquela fase da nossa vida em que a gente reclama e clama e reclama e clama, porque nada dá certo, porque está tudo dando errado, porque é só comigo que acontece, aí sim, para e pensa um pouco e olha como é que foi a vida do Cristo, né? E como ele disse aqui na passagem. Iniciou a missão divina entre homens do campo, viveu entre doutores irritados e pecadores rebeldes, uniu-se a doentes e aflitos, comeu o duro pão dos pescadores humildes e terminou a tarefa santa entre dois ladrões. Lembra da nossa leitura, da nossa reflexão da semana passada, do Mãos à Obra, Sim, onde a gente precisa agir de forma coerente com os nossos pensamentos, com os nossos comportamentos, colocar em prática, né? tá em prática, realmente, aquilo que nós estamos fazendo aqui, sabe? É ter essas leituras, ter essa reflexão e já hoje eu já botar em prática, né? Porque a gente vai passar por situações de raiva, a gente vai passar por situações conflitantes e a gente vai cair na ilusão e na armadilha de deixar ladeira abaixo sem freio, né? Porque Jesus nos mostrou que a gente pode ter uma vida maravilhosa
mas ele não disse que no meio do caminho não ia ter precipício, que não ia ter montanha para te escalar, que não ia ter que ter um equilíbrio emocional, que tu não tinha que trocar tua mentalidade, que tu não tinha que te relacionar bem com as outras pessoas de forma legal, porque senão, qual é que seria o intuito de ter uma passagem somente leve, maravilhosa? Sim, vamos ter, quando nós nos tornarmos Cristo. Mas até lá, é um longo caminho. ainda bem que nós estamos no caminho. É um longo caminho, mas ainda bem que nós estamos no caminho. Arrastando, Seremos... nem que seja um pouquinho. Lembra que eu falei sobre o Chico comentando que ele. Eu vou arrastando, nem que seja um pouquinho. Mais para frente, cada dia, pouquinho, É isso, pouquinho, pouquinho. é isso. E aqui tem um ensinamento muito, muito legal, né? Vamos voltar aqui no ensinamento que o texto do Evangelho nos colocou, que devemos nos abrir para essa dádiva que Deus nos concede de, durante o sono, podermos ter as instruções dos bons espíritos, dos guardiões, né? Para que sejamos instruídos durante o sono. Então, na hora que formos deitar, passar a fazer uma prece, pedir a Deus para que possamos, ao ser desligados do corpo físico, ter essa oportunidade de ser encaminhados para esse contato de aprendizado, para esse contato de crescimento e fortalecimento do nosso espírito, para nos auxiliar aqui nas provas terrenas desta encarnação. E também, aproveitando essa tua deixa, a gente também policiar os nossos pensamentos e o nosso verbo durante o dia, para que quando a gente chegar à noite, a gente conseguir também estabelecer essa conexão com os benfeitores espirituais, para que a gente consiga realmente progredir. Porque a gente tem o acesso durante a noite a esses benfeitores, a renovação das nossas tarefas, das nossas missões, aprendendo aquilo que a gente precisa fazer, mas ao acordar, a gente precisa colocar em prática, botar mãos à obra e realmente fazer aquilo que a gente teve de ensinamento, que vai chegar para nós através da intuição, porque, como disse no texto, né, quando a gente desperta, quando a gente acorda do sonho, a gente, ao longo do dia, a gente vai perdendo essa memória. Então, ao longo do dia, se tu fortalecer a ação que essa memória te traz, tu vai perpetuar essa memória. E quando tu for fazer o retorno a, essa pátria espiritual durante o sono, à noite, o contato vai ser mais breve, o contato vai ser mais rápido, a conexão vai ser melhor. Então, tá tudo muito bem intrínseco, muito bem casadinho, né, Gê? Sim. Orai e vigiai durante o dia, para que tu consiga, à noite, ao acessar essas lembranças de outras eras, a gente possa evoluir também. Isso mesmo. Excelente, excelente mesmo, essa leitura de hoje. Aliás, não sei, eu todo dia falo isso, porque toca tão fundo a cada dia, é tão casado, é muito interessante. É isso Ver que aí. realmente é guiado pela espiritualidade. Não Com tem como, certeza. Com certeza. né? Com Muito certeza. bom. Faça a nossa prece final, meu querido. Eu? É você. Eita. Então vamos lá. Fechando levemente os olhos, mantendo-nos conectados com os nossos anjos guardiões, com essa espiritualidade amiga que está aqui conosco. Pai amado, queremos lhe pedir proteção e amparo para esta nossa semana. Pedimos em favor de todos esses irmãos e irmãs que se encontram afastados de seus entes queridos, que se encontram em hospitais, que se encontram em manicômios, que se encontram em delegacias, em presídios. Essas mães afastadas de seus filhos, esses filhos afastados de seus pais. Abençoe a todos aqueles irmãos que se colocam em situação de vulnerabilidade social,
que se encontram nas ruas, em albergues, em clínicas de reabilitação. Ampare, Senhor, a todos esses irmãos. E ampare também, Pai, os nossos entes queridos, aqueles amigos queridos que estão em nosso coração e nossa mente neste momento. Eu ainda rogo, Pai, a Ti, que traga até o nosso lar seus caravaneiros do amor, para que aqui possam promover uma limpeza profunda de todos os miasmas, formas, pensamentos e energias deletérias que nós atraímos com os nossos pensamentos, com as nossas vibrações. Se porventura, Pai, em nosso lar, encontra-se algum irmão ou irmã atraídos também por esses pensamentos e por essa afinidade que temos, que eles também possam ser amparados e acolhidos em algum posto de socorro e lá receberem todo o amparo e todo o cuidado que necessitam para o seu bom refazimento. Abençoa, Pai, os nossos corações. Abençoa, Pai, a nossa mente. Abençoa, Pai, as nossas mãos. Abençoa, Pai, o nosso corpo inteiro, pois é através dele que podemos interagir com as pessoas, que podemos usar os nossos braços para abraçar, para acarinhar. Que a nossa palavra, Pai, seja também a sua força, a forma como você coloca em nossos corações e em nossa voz essa luz de amparo, de amor e de acolhimento. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Lhe pedimos perdão pelas nossas falhas. E lhe pedimos ainda, Senhor, que fluidifique as águas que beberemos, para que o nosso espírito também se abasteça de todos esses fluidos, de todas essas bênçãos. Gratidão, Pai, por tudo. Gratidão, Gessiara, por esse momento. Gratidão ao mentor e o teu anjo guardião. Gratidão a ti, irmão e irmã. Que assim seja. Que assim seja. Que tenhamos aí uma semana que está se iniciando, abençoada e amparada pela espiritualidade amiga, por Deus. Que assim seja. Assim seja.